Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Importante você ter a sua Bíblia, seu caderno de anotações, para que você venha tomar nota de tudo que será dito, para que você possa meditar uma vez mais na palavra do nosso Deus, do nosso Criador. Importante também você estar muito atento a essa mensagem, amado de Deus, porque ela será um divisor de águas para a sua vida, para que você venha se relacionar com Deus com muito amor. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome: Como você se relaciona com Deus? Essa mensagem, o seu título, é uma pergunta. Como você se relaciona com Deus? E ao mesmo tempo, uma mensagem de amor. Porque Deus é amor. E com amor todos nós devemos nos relacionar com Ele, com esse Criador, o nosso Deus que criou tudo que se vê, as coisas visíveis e as invisíveis, e nos dá vida, respiração e tudo mais. Então, o nosso relacionamento com Ele, amado, tem que ser com amor, porque o que mais se vê nas igrejas por aí é um povo frio e interesseiro. Mas isso acontece por quê? Por conta das lideranças religiosas, daqueles que estão em um púlpito falando de Deus, mas convidando as ovelhas a receber um milagre. Venha tomar posse da sua cura, dessa campanha, dessa corrente. Venha tomar posse da sua prosperidade. Venha tomar posse do seu milagre. Venha tomar posse de uma bênção na vida sentimental. Porque Ele diz: tudo que pedis vos será dado. Sim, amado, de fato, tudo quanto pedirmos a Deus, de fato Ele nos dá, mas no seu tempo, no momento em que Ele quiser e se assim Ele quiser. Porque Ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E o porquê que Deus fala isso? Porque todos aqueles que se achegam a Ele serão experimentados, serão provados, serão disciplinados, para que venha amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Então esse é o convite da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, para que venhamos nos relacionar com Deus por amor. É dessa forma que devemos nos relacionar com Deus. E a primeira atitude que nós temos que ter quando nos dirigimos ao congregar não é para receber a cura, não é para receber o milagre, mas sim para querer conhecê-lo. E quando alguém se aproxima de Deus para querer conhecê-lo como Ele é, já não é por conta de milagres, mas porque você quer ser íntimo dEle. Então é isso que conta para Deus. Essa é uma mensagem também para corrigir e disciplinar pessoas que só se aproximam de Deus pela dor ou por interesse. Com o bem, deixei escrito aqui: interesse para que seus problemas sejam resolvidos, e depois de resolvidos, muitos se vai
E temos exemplos na Bíblia disso, como aconteceu com os 10 leprosos, que Jesus curou todos, mas só um apenas voltou para agradecer. Isso está descrito em Lucas, capítulo 17, verso 11 ao verso 19. Ou quando pela dor, uma soberania da parte de Deus que aflige, mas não de bom grado os filhos dos homens, mas com o intuito de prová-los, de provar os corações. Exemplo disso na Bíblia temos Jó, ferido de lepra e perda de tudo quanto possuía. Então, amado, bem-aventurado é aquele que depois de passar por várias provações, permanecer firme e inabalável, amando a Deus, e dessa forma se relacionando com Ele. Vejamos a primeira evidência dessa mensagem, pegando o apóstolo Paulo como exemplo. Paulo foi um escolhido de Deus e foi chamado por Deus para um propósito. Como todos nós, quando escolhidos por Deus somos, cada um temos um propósito no corpo de Cristo. E vejamos o exemplo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. E assim diz o apóstolo Paulo: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Então Deus escolheu Paulo, o apóstolo Paulo, para este propósito. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Por que Paulo diz que sobre mim pesa essa obrigação? Porque ele tinha um conhecimento perfeitamente. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele tinha um conhecimento da carta histórica, o livro histórico de João, capítulo 15, versos 5 ao 6. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e é lançado e queimado, ou seja, é entregue para viver nas concupiscências da carne, na destruição, uma vida totalmente morta espiritualmente. Então Paulo diz: sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, esse é o ponto principal, amado de Deus. Tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Todos nós, quando chamados por Deus, temos um propósito no corpo de Cristo. Uns para ministrar a palavra, outros para ter zelo à casa de Deus e tudo o que nela precisa. Outros chamados para contribuir, outros com chamado para evangelizar, para falar da palavra de Deus. Então todos têm uma função no corpo de Cristo. Mas o apóstolo Paulo diz claramente: se eu faço isso de livre e espontânea vontade, o que ele estava fazendo, tenho um galardão, tenho recompensa. Mas se constrangido, não tenho recompensa, não tenho galardão. Se faço o que faço de livre vontade, tenho galardão. Então Paulo entendeu perfeitamente que todos nós que estamos no serviço de Cristo, seja a função qual for no corpo, tudo tem que ser feito de livre e espontânea vontade. Porque isso é amor. Somente aquele que tem amor no coração para servir, serve de livre vontade, amado. E isso é o que é importante. E quem serve de livre vontade já não é pela dor, nem por interesse. Sendo assim, bem-aventurado é aquele que se relaciona com Deus dessa forma. E falando de semeadura, de semear na casa de Deus, vejamos Provérbios capítulo 11, verso 24. Paulo fala do seu chamado. Se prego de livre vontade, tenho galardão, tenho recompensa. Vejamos agora na questão daquele que semeia. Provérbios capítulo 11, verso 24. E assim diz: a quem dá liberalmente,
ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se-lhe-á em pura perda. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Então, aquele que dá liberalmente, essa é uma atitude de amor, não por interesse. Como Paulo disse, se faço livre de vontade, tenho um galardão. A quem dá liberalmente também é de livre vontade. E a palavra diz ainda, se lhe acrescentará mais e mais. Verso 25. A alma generosa prosperará. Veja que a generosidade é um fruto do amor. E com amor o que se faz, tudo prospera. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo quanto fizerdes, serás bem-sucedido. Então veja que quando nós nos relacionamos com Deus, temos essa promessa, que tudo quanto nós fizermos, seremos bem-sucedidos. Diante dessa leitura, uma coisa muito importante deve ser dita, e isso para com os que estão firmes congregando. Não olhe para os lados com um senso crítico, olhando para o irmão, dizendo consigo mesmo, porque esse não serve como eu sirvo, com zelo, com dedicação, com amor. Saiba, amado de Deus, que o crescimento espiritual é individual. Então, se você está nesse grau de relacionamento com Deus, de zelo, dedicação, fazendo tudo por amor, não tenha esse senso crítico no seu coração, de ficar olhando para os lados, observando. Puxa, aquela pessoa não semeia, não dizima, não oferta, não faz nada aqui na igreja, não pega nenhuma vassoura para varrer, não passa um pano, não faz nada. Não tem esse senso crítico, porque aí você não vai reinar em vida. E em vez de você estar ligado a Deus no momento do congregar, você vai ficar com a sua mente, seu coração aborrecido, se você olhar para os lados. Porque nem todos têm essa maturidade da fé. E para que você cresça um pouco mais, não olhe para os lados. Bom, eu gostaria que essa pessoa fosse zelosa, fosse fiel, fosse dedicada. Mas se ainda não aconteceu, eu recebo, Deus, a tua misericórdia sobre essa vida, para que ela venha ter sucesso em sua vida, para que ela venha tomar posse da promessa que tudo quanto ela fizer será bem sucedido. Então, ore por essa pessoa. Não fique com esse senso crítico, porque isso traz aborrecimento para o teu coração. E Deus quer que venhamos estar servindo a Ele com um coração limpo. E o crescimento, Deus dará a cada um, porque é Ele que nos ajuda. Então, bem-aventurado é você que já chegou nessa maturidade espiritual. Continue fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Não precisa olhar para os lados, porque cada um receberá a sua recompensa. Então quem serve, quem se relaciona com Deus por amor, não olha para os lados, continua firme em seu zelo, em sua comunhão com Deus, e a recompensa é individual. E mais uma vez, se tratando aqui de estar servindo a Deus de livre e espontânea vontade, sem interesse, temos como exemplo aqui livro histórico de João, capítulo 16, verso 24. Palavras ditas por Jesus aos seus discípulos. João, livro histórico, capítulo 16, verso 24. E assim diz, amados de Deus: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja que as palavras de Jesus foram ditas
bem no final do livro histórico de João. Então, muitas coisas os discípulos já tinham vivido e presenciado com Jesus, estavam tão maravilhados no que Jesus realizava na vida de outras pessoas, as curando dos seus flagelos, dando a eles esperança na vida, mostrando que a nossa vida não se resume apenas a esse mundo, mas existe um mundo celestial. Eles ficavam tão maravilhados com os ensinos e a doutrina de Jesus que eles esqueceram de pedir. Tanto que Jesus até os adverte: até agora nada tem despedido. Então, veja que o relacionamento dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, embora iletrados, como alguns eram analfabetos, porque se a palavra de Deus diz que eram iletrados, mas o que importa para Deus é o coração. Que adianta ser uma pessoa bem culta neste mundo, com faculdades e mais faculdades, e ser uma pessoa interesseira? Não que eu estou aqui a favor que as pessoas sejam iletradas, não. Se elas são cultas, isso é muito importante. Mas o que para Deus importa é um coração que se aproxima dele por amor e não por interesse. E quando isso acontece, somos contemplados pela grandeza de Deus, pela sua proteção. Como diz lá em Salmos, capítulo 91, verso 24, se não me falha a memória, vamos a essa evidência. Livro de Salmos, capítulo 91, verso 14, perdão. E assim diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Deus é amor. Ele me invocará e eu lhes responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então está aqui a direção que Deus quer que todos venham tomar em sua vida. Assim deve ser o nosso relacionamento com o nosso Deus, para que a sua bondade em nossas vidas se manifeste e para que a nossa alegria seja completa, como Jesus disse. E assim declaro sendo a sua vida, meu amado. Se aproxime de Deus com interesse em querer conhecê-lo, em querer conhecer a sua verdade, a sua palavra. E aqui eu me despeço, amado de Deus. Um abraço do seu amigo pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores. Um abraço a todos. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Declaro essa mensagem no mais íntimo do seu coração, essas palavras como semente, criando raízes profundas no seu coração, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas,
e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.